Esta é a 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Agora conversaremos sobre o trabalho do geógrafo urbano, estudando e trabalhando na temática da fome. E está aqui para isso o José Raimundo Ribeiro Júnior, que é professor visitante do Instituto Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Possui mestrado e doutorado em Geografia Humana pela USP. Desde a graduação, tem se dedicado ao estudo de temas relativos à alimentação e à fome no Brasil. Desde janeiro de 2019, atua como representante da Associação dos Geógrafos Brasileiros no Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Eu agradeço a sua participação. E vamos começar com uma situação inusitada ou diferente a respeito desse trabalho importante do geógrafo urbano analisando a fome. Olá, Silvio, agradeço o convite, muito prazer conversar com você e falar um pouco mais sobre a profissão do geógrafo, e em especial da geografia urbana. Acho que uma coisa que chama atenção para muita gente quando eu me apresento como alguém da geografia urbana que estuda a fome, é compreender, né, afinal de contas, o que a geografia urbana tem a dizer sobre este fenômeno que, em geral, as pessoas associam única e exclusivamente com a ciência da nutrição, né, ou com a medicina, como um problema de ordem médica. E, por mais que o geógrafo e médico Josué de Castro tenha, nos anos 40, lançado um livro que virou uma referência para os estudos sobre a fome no Brasil e no mundo, intitulado Geografia da Fome, por vezes as pessoas ainda identificam a geografia, talvez pela experiência no ensino básico, mas identificam a geografia como uma ciência restrita à localização, à memorização de certos fenômenos geográficos, e tem mais dificuldade em entender como a geografia pode ajudar, auxiliar na compreensão da fome. Então, acho que isso é sempre um desafio para a gente que vem da geografia urbana, um pouco localizar a relação desta área do conhecimento com este fenômeno. Então, vamos enfrentar essa questão, quer dizer, o que a geografia tem a ver com a fome? Bom, como é que se pode analisar isso? Então, a geografia, historicamente, se preocupou em debater como relações sociais, relações econômicas, interferem na produção do espaço. E, ao mesmo tempo, como a produção do espaço interfere nas relações sociais e econômicas. A fome é um desfecho, né, um produto, um resultado de um conjunto de relações econômicas, sociais, aí incluídas inclusive as relações culturais, mas sobretudo relações econômicas, sociais, políticas, são responsáveis pela existência da fome. E ao interpretar a partir da geografia, a gente traz, e em especial da geografia urbana, a gente tenta trazer como a produção do espaço urbano interfere na alimentação das pessoas, né, nas dificuldades que elas encontram para se alimentar, e, ao mesmo tempo, como a própria alimentação ajuda a gente a entender a produção social do espaço urbano. Então, vou dar um exemplo destes dois caminhos ou destes dois sentidos, né? Então, por um lado, quando a gente analisa, e aqui vou me referir mais especificamente à metrópole de São Paulo, quando a gente olha para a expansão da mancha urbana na metrópole de São Paulo, uma parte expressiva da periferia foi ocupada por meio da autoconstrução, né? As pessoas não encontravam outras formas de moradia na cidade e, a partir de loteamentos populares, construíram suas próprias residências, né? Esse é um debate muito forte na geografia, na arquitetura, que é o da autoconstrução. O problema é que, no momento seguinte, uma vez instaladas nessas novas ocupações periféricas, os moradores precisam satisfazer outras necessidades para além da moradia. E uma das necessidades centrais é a de alimentação.
Então, neste processo de expansão da mancha urbana, muitas vezes novas centralidades periféricas são constituídas a partir dos equipamentos voltados para o abastecimento alimentar. Então, é muito comum olhar nas periferias de São Paulo centralidades periféricas constituídas a partir de um ponto de ônibus, de uma estação de trem ou de metrô, e no entorno dela se estabelece, né, um conjunto de equipamentos voltados ao abastecimento alimentar, supermercados, mercadinhos, padarias, açougues. Bom, tem uma variedade, né, mesmo as feiras livres vão chegar depois. Então é como essa prática, essa necessidade de se alimentar ajuda a produzir o espaço urbano. No outro sentido, complementar a esse, é importante entender que ter acesso a esses equipamentos muda muito a qualidade de vida da pessoa, né? Então a gente tem que imaginar que as pessoas que vivem longe desses equipamentos encontram dificuldades redobradas para adquirir os alimentos. Às vezes tem que percorrer longas distâncias e isso impacta diretamente na vida delas. No caso específico da fome, o que eu procurei investigar é como famílias, como domicílios que convivem com a privação de alimentos realizam essas práticas. Então, muitas donas de casa, mães, relataram para mim nas minhas entrevistas de mestrado e doutorado os desafios de conseguir, com um orçamento reduzido e sem acesso a um equipamento público ou privado de qualidade, garantir a alimentação de suas famílias. Então, do olhar da geografia urbana, eu começaria a responder por esse caminho. Nós estamos vendo agora, exatamente, estamos em abril de 2021, que a fome tem aumentado, né? Causado pela epidemia e pelo sistema econômico que vivemos, né? Você tem estudado isso? Não é bem essa sua intervenção? Tenho estudado sim. Acho que, e até para dialogar com essa temática das profissões, né? Por mais que a gente escolha um caminho, que a gente privilegie um caminho para entender um fenômeno, é muito importante a interdisciplinaridade, a gente conseguir dialogar com outros campos do conhecimento. Então, uma coisa que eu persegui, e continuo perseguindo há muito tempo, é tentar entender como que a gente pode mensurar, né, quantificar a fome para entender como que ela se distribui territorialmente, seja na escala nacional, seja na escala metropolitana, que é o meu foco, né? Mas trabalhei muito com isso. Então, acho que sobre o crescimento da fome no Brasil, o que é importante ser dito? A gente conta com dados preciosos do IBGE, que aplica a escala brasileira de insegurança alimentar. Essa terminologia, eu preferiria que a gente falasse de fome diretamente, mas o nome desta escala é a escala brasileira de insegurança alimentar. A partir dela, a gente consegue identificar que parcela da população está em risco de fome, ou seja, preocupada se vai ter ou não o que comer, e a parcela que já está sofrendo restrição quantitativa, ou seja, que já está experienciando a fome. Pois bem, o IBGE fez levantamentos com o uso dessa escala em 2004, 2009, 2013 e 2017, 2018. Isso está nas pesquisas publicadas pelo IBGE, é fácil achar e encontrar isso nos sites. O que a gente tem com relação aos dados que dão para a gente uma noção do tamanho da fome no país, no Brasil. Entre 2004 e 2013 houve uma redução destes dois fenômenos. Não significa que a gente tivesse de fato superado o problema da fome, do risco de fome no país, mas a partir de 2013 e entre 2013 e 2017, 2018, já há uma clara tendência de deterioração no quadro da situação alimentar dos brasileiros. Aumentou muito de 2013 para 2017, 2018, a quantidade de pessoas em fome e risco de fome. E agora, algumas pesquisas que foram conduzidas por redes de pesquisa durante a pandemia têm apontado para números alarmantes. Então, para a gente ter uma ideia, duas pesquisas que saíram nos últimos tempos, uma da rede de pesquisa sobre soberania e segurança alimentar e outra de um grupo chamado Justiça por Alimentos, estão falando, né, trazem dados de mais da metade da população em algum grau de insegurança alimentar durante a pandemia. Isso significa que mais da metade da população não sabe se vai ter o que comer até conseguir recursos ou mais alimentos, né? Então isso já é um grau
que as pesquisas na área de nutrição, na área de segurança alimentar e nutricional, revelam que tem um impacto fortíssimo, seja na saúde das pessoas, na saúde física, né, porque isso já muda a forma como os alimentos são comprados, a gestão dos alimentos na casa, mas também tem um impacto psicológico, psíquico muito forte. E essas pesquisas estão apontando para algo em torno de 1/4 da população brasileira em situação de fome, o que é alarmante, é muito preocupante e não precisava ser assim. Fome e desnutrição é a mesma coisa nas pesquisas? Não. Não. Aí há um grande debate, né, sobre as medidas da fome. Então, e esse é um debate que me interessa muito. Eu falei aqui a partir da escala brasileira de insegurança alimentar, que eu acho a metodologia mais adequada para a gente chegar nas experiências de fome. Há autores que vão entender a fome a partir única e exclusivamente da desnutrição, e em alguns casos a partir do IMC, do Índice de Massa Corporal, considerando faminto apenas aquela pessoa que está abaixo do peso recomendado. Retomando a contribuição do Josué de Castro, essas definições mais restritas de fome tendem a falar sobre uma fome aguda, uma fome total, um estágio do processo que se aproxima da inanição. E o Josué, desde os anos 40, está chamando a atenção para o fato de que uma parcela grande da população, apesar de comer todos os dias, sofre com a fome, né? Então ele cunhou o conceito de fome parcial ou fome oculta. Para o Josué, isso ainda estava muito ligado à questão nutricional, né? Ele trazia a fome parcial ou fome oculta como as várias formas, né? Atentando para as várias formas de desnutrição e subnutrição, né? Déficit de vitaminas era uma questão importante para ele. Agora, essa escala brasileira de insegurança alimentar me parece mais interessante porque ela não parte de uma definição a priori do que é fome. Essa foi uma metodologia produzida por pesquisadoras americanas que, a partir de entrevistas qualitativas, identificaram quais são as experiências de fome recorrentes nos domicílios que sofrem com a privação de alimentos. E é a partir destas experiências, como, por exemplo, comer sempre o mesmo alimento. Então, as pessoas se entendem com fome quando elas apenas comem arroz, quando elas só têm arroz para comer. Isso é uma das expressões da fome, né? Claro que isso vai levar a longo prazo a um quadro de desnutrição e subnutrição, se ela ficar comendo apenas arroz. Mas no momento em que ela está fazendo isso, mesmo que os exames clínicos ainda não detectem a desnutrição e subnutrição, ela já está vivendo a fome. Pular refeições, comer menos do que achou que deveria, pode parecer muito subjetivo, pode parecer algo que não tem um valor objetivo, mas pelo contrário, essas são as experiências relatadas por várias mulheres, várias pessoas, né, que convivem com este fenômeno e dão para a gente uma ideia melhor da fome como um processo, né, para a gente tirar um certo senso comum ou uma compreensão menos profunda da fome, como se as pessoas comessem bem até determinado dia e no dia seguinte elas param de comer. Não é desta forma que acontece. A partir do momento que as pessoas entendem ou percebem que os recursos que elas possuem não serão suficientes para ter uma alimentação adequada, um conjunto de estratégias, um conjunto de formas de manejar as reservas alimentares são empreendidas, em especial pelas mulheres. E a gente tem que olhar para este processo como um todo. Se a gente fica só com a desnutrição, que é, do meu ponto de vista e de outros autores, um dos resultados da fome, a gente perde a complexidade e olha apenas para os aspectos mais graves ou para o estágio mais avançado desse fenômeno. Seria importante olhar para o fenômeno como um todo. Quer dizer, o geógrafo produz informação para que se façam políticas públicas. Sim, uma das preocupações, né, pelo menos minha, né, é que essa pesquisa que eu faço e continuo fazendo acerca da fome na metrópole de São Paulo, que ela também se reverta em ações para a superação da fome. Né? Então, a minha atuação no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é bastante guiada pela minha pesquisa, mas com a perspectiva de que algumas políticas poderiam, se não resolver, aliviar muito o problema das pessoas. Então, uma política de abastecimento é uma política que impacta muito claramente
na qualidade de vida das pessoas. Eu falei aqui, né, sobre como se constituem os equipamentos de abastecimento alimentar nas centralidades periféricas. Se o Estado tivesse programas, políticas voltadas ao abastecimento nas periferias, certamente melhoraria a situação alimentar de muitas pessoas nesses lugares. Então, acho que esse é um ponto importante a ser colocado, né? A tentativa de contribuir também com a superação deste fenômeno. Há reformas mais estruturais, né? Os meus colegas da geografia agrária, por exemplo, sempre trazem a importância da reforma agrária para que a gente possa superar o problema da fome. Esse não é um tema específico meu de pesquisa, mas ele, a todo momento, né, o acesso à terra e à produção de alimentos, até para pensar de forma mais ampla a produção e o consumo de alimentos na nossa sociedade, é muito importante. Então, a geografia pode contribuir para pensar políticas, para pensar formas de superação da fome. E nós vivemos um momento específico de um governo central absolutamente inacessível para essas temáticas, né? Tristemente, a gente tem observado essas questões, até o salário social, né? Em épocas de crises agudas ou, como se fala, num futuro próximo, altamente automatizado, teremos que também contribuir com isso. Mas você falou uma questão importante, que é a questão da cultura, né? Quer dizer, não é só a questão de renda para as pessoas comprarem, porque elas, de repente, têm uma cultura e não sabem comprar. Eu vejo, aqui onde estou, populações pobres comendo crianças, né, comendo salgadinhos. Isso é um problema também, não é? Salgadinhos ou produtos industrializados. Isso também tem com a discussão da fome, não é? Sim, exato. Eu caminho de uma forma um pouco distinta para trabalhar isso. Eu acho que, de fato, as dimensões culturais atravessam as nossas questões alimentares, né? Então, a gente tem aí um conjunto de pesquisas que vai analisar a alimentação a partir da cultura. Agora, é muito importante que seja dito que o consumo de salgadinhos, e para usar um conceito importante, muito utilizado neste momento, consumo de ultraprocessados, né? Ele é uma marca da cultura da nossa sociedade como um todo, não especificamente dos mais pobres. Eu diria até o inverso. Estou desenvolvendo agora, junto com outros colegas, um atlas, espero que seja lançado em breve, sobre as situações alimentares no Brasil. E uma coisa que nos chamou muito a atenção foi o fato de que o consumo de ultraprocessados ele cresce conforme as classes de rendimento no Brasil. Significa que são os mais ricos que consomem em valores absolutos e proporcionais uma maior quantidade de ultraprocessados. Inversamente, são os mais pobres que consumem maior quantidade de alimentos in natura, em especial cereais e leguminosas, sendo mais específico, arroz e feijão. Então, tem que ter este olhar, né? Consumir salgadinho na nossa sociedade, muitas vezes, significa fazer parte dela. Então, as pessoas atribuem certos status a um conjunto de alimentos, porque toda a sociedade atribui, não única e exclusivamente essas pessoas. Então, acho que tem essa dimensão, né? Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é porque, em alguns momentos, a cultura foi utilizada para justificar a existência da fome. Então, uma abordagem colonial muito presente, né, na ciência, pelo menos até os anos 50, 60, mas até hoje persiste no Brasil, responsabilizava alguns povos ou suas culturas pela existência da fome. E um trabalho que a geografia fez de se rever, porque alguns geógrafos de fato embarcaram por esse caminho, a gente tem uma tradição da geografia francesa que chegou no Brasil e muitos desses autores carregavam consigo essa visão colonial, né? O sentido é ler a complexidade cultural da alimentação, mas não justificar a fome por conta das diferenças culturais. São processos econômicos e sociais que produzem esta fome. Importante isso. E como é que, vamos agora, uma pessoa que queira trabalhar nesta área, né, dentro da geografia, qual é o caminho que ele faz? Como é que ele pode se tornar um geógrafo que trabalhe na temática da fome?
Isso. Tem mais de um caminho, mas eu começaria dizendo que é muito importante a graduação em geografia, ela te dá elementos, né, para compreender os fundamentos dessa ciência, de uma reflexão sobre o espaço, sobre o território, a partir da fundamentação, das fundamentações, porque não são uma, né, a geografia é diversa, mas das fundamentações teóricas e metodológicas que atravessam a nossa ciência. E se o sentido é fazer a pesquisa, né, a pós-graduação ajuda muito. Então, as pesquisas de mestrado e doutorado, elas são um momento importante de amadurecimento teórico do pesquisador. Então, se o sentido é fazer pesquisa, eu acho que esse é um caminho mais consolidado. Agora, a atuação do geógrafo não se restringe, nessa temática da fome, à atuação como pesquisador. Há a possibilidade do geógrafo trabalhar em inúmeras outras instituições. Então, a gente tem lá um grupo de trabalho sobre a questão alimentar na Associação dos Geógrafos Brasileiros. Então, tem uma colega nossa, Maíra Pinheiro, que trabalha na FUNAI. Ela se interessou pela questão indígena, mas dentro da questão indígena ela identificou este problema da fome e trabalha com esta temática no seu dia a dia. Então, dependendo do caminho da sua escolha, você pode trazer isso. A gente também tem, eu acho isso muito importante de colocar no nosso grupo, alguns professores da rede pública e privada de ensino que se interessam por essa temática. Então, a geografia também tem essa função de levar para a sala de aula elementos que permitam uma educação alimentar crítica, né, que não seja uma educação alimentar exclusivamente vinculada à nutrição, mas que as crianças e os jovens aprendam como os alimentos são produzidos e comercializados. Acho que isso é um ponto importante. E no caso dos nossos colegas que estão na rede pública e privada, muitos deles convivem com a fome dos seus alunos, né? Tem alunos que convivem com a fome. E isso é um desafio muito grande para os professores, porque no processo de ensino-aprendizagem, um aluno que está com fome tem muita dificuldade de acompanhar, né? Então, no nosso grupo de trabalho lá na Associação dos Geógrafos, a gente se preocupa com essa formação do professor, para que o professor entre em sala de aula e compreenda esta situação alimentar dos seus alunos. Então, os nossos colegas, professores da rede pública, lá, são inclusive militantes, né, que defendem a alimentação escolar, a importância da alimentação escolar, para que possam desenvolver seu trabalho como professores. Quer dizer, deveríamos ter um geógrafo e uma equipe em todas as prefeituras do Brasil, ou todas as cidades, né, do Brasil, trabalhando com essa temática, porque, afinal, existe fome em todo lugar no Brasil, não é? Sim, esse é um ponto importante, né? Há muitas vezes, uma disputa em torno das diferentes profissões, dos lugares que elas podem ocupar ou não dentro de um estado, né? Eu faço uma defesa, né, de que os editais que contratem profissionais para trabalhar no estado na temática da alimentação abram a possibilidade de que os geógrafos participem disso, porque a nossa formação muitas vezes permite contribuir com um olhar diferente de que outras profissões colocam. Não estou nem colocando aqui como melhor ou pior, estou apenas dizendo que este olhar do geógrafo, a partir que considera as relações sociais e econômicas e como elas produzem o espaço, isso tem uma importância muito grande para a formulação de políticas públicas que possam, né, nos ajudar não só a compreender, mas a superar o fenômeno da fome. Quer dizer, você está falando que ainda há espaço a ser construído, o que a gente chama de campo de trabalho. Mas a pessoa que vai para essa área, ela consegue sobreviver ou viver atuando nessa área atualmente? Mercado de trabalho, eu estou falando agora. Sim. Bom, eu acho que esse é um desafio, né? Talvez eu não tenha sido tão claro. Eu acho que há na minha fala uma reivindicação por maior abertura para que os geógrafos possam prestar esses concursos. O que acontece... Atualmente eles não podem, são para nutricionistas, médicos... Alguns concursos podem, outros nem tanto, né? Acho que a geografia, como atividade profissional, por vezes carece de uma maior representação, maior representatividade dentro do poder público. Isso faz com que, para muitos geógrafos, por mais que eles queiram ter uma atuação diferente, reste para eles
a atuação em sala de aula, o que é ruim também, né? Porque o interessante é que o geógrafo que queira ser professor de geografia, ou que se torne professor de geografia, queira fazer isso, tenha gosto por fazer isso. Eu fui professor do ensino básico há muito tempo e eu adoro, é uma delícia fazer isso. Se você faz isso sem gosto, é difícil. Então, é importante que haja mais campo, que esse campo seja aberto para o geógrafo poder, de fato, atuar por dentro do Estado. Conheço poucos geógrafos que estão, de fato, inseridos nesse debate por dentro do Estado. Nas novas políticas educacionais, a geografia da fome está contemplada ou não? Ou continua aquela coisa de memorizar relevos? Olha, a nossa luta é para promover, inclusive, ações, né, que sensibilizem os professores para trabalhar a temática desta forma. Uma parte expressiva dos materiais didáticos não dão os elementos necessários para isso, mas eu imagino, né, eu não tenho um estudo sobre o que acontece na rede pública e privada de forma mais ampla, que muitos professores já o fazem, já colocam essa temática. Eu tenho vários colegas que me chamam para conversar com as turmas deles a partir das minhas pesquisas. Chamam para ter esse contato das turmas com alguém que pesquisa nessa área. Sei que isso não é generalizado no país, não é a coisa mais fácil de se fazer, mas, ao mesmo tempo, confio muito que os colegas geógrafos ao redor do país trazem problematizações importantes também acerca da alimentação, não exclusivamente, né, sobre ela, para que os alunos, né, para que os jovens entendam por que tanta gente continua passando fome no país. Importante. E existem muitos geógrafos que se aprofundam nessa temática? Quer dizer, os geógrafos já estão sensibilizados para isso? Eu acho que tem crescido. Minha impressão também, não fiz uma pesquisa bibliográfica, uma revisão sistemática, mas no início dos anos 2000, me sentia mais sozinho nessa temática. Hoje em dia, percebo que mais e mais geógrafos se debruçam sobre essa questão, seja via geografia da saúde, seja via geografia agrária, geografia política, geografia econômica, mais e mais trabalhos têm sido produzidos. Ao mesmo tempo, acho importante que a gente, né, do meu ponto de vista, que a gente firme mesmo o nosso objeto como a fome, né? Que a gente não trate da fome como algo periférico, mas que a gente se debruce sobre este fenômeno, e isso é um desafio, é algo que é um campo que ainda há de crescer na geografia. Geógrafos que se debruçam exclusivamente ou principalmente sobre a temática da fome. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo desafio, profissão.